Bem-vindos, então, à nossa quarta aula, parte 3 do nosso curso de filosofia aristotélica tomista. Então, vamos dando continuidade. Vamos ver, então, a segunda operação do intelecto, que é o juízo ou composição. Objetivos: compreender a estrutura e a importância do juízo na filosofia tomista, distinguir entre ato da simples apreensão e o ato do juízo, entender o conceito tomista de verdade como adequação real ao intelecto, refletir sobre o significado da pergunta o que é a verdade no contexto lógico e também metafísico. Então, na simples apreensão, nós captamos o que algo é. Exemplo: homem, árvore, triângulo. No juízo, nós afirmamos ou negamos algo sobre o ser apreendido. Exemplo: o homem é racional, a árvore não fala. A transição da simples apreensão ao juízo é essencial. Conhecer o ser exige afirmar ou negar proposições verdadeiras. O que é um juízo? Juízo, então, é o ato pelo qual o intelecto compõe ou divide conceitos, afirmando ou negando algo sobre algo. A estrutura básica é sujeito mais a cópula mais o predicado. Exemplo: a pedra é o sujeito, ela é, o é cópula, dura, é predicado, aquilo que se fala do sujeito. Então, a pedra é dura, a pedra, sujeito, o é a cópula e o dura é o predicado. Tipos: tem o afirmativo, a alma é imortal. Tem o negativo, o corpo não é eterno. A mente não conhece a verdade enquanto não compõe ou divide, diz o Santo Tomás de Aquino no comentário à Metafísica de Aristóteles. Quid est veritas? O que é a verdade? A pergunta de Pilatos, quid est veritas? O que é a verdade? No tomismo, a verdade é definida como adequação entre a inteligência e a coisa. Adequatio rei et intellectus. Um juízo ele é verdadeiro quando o que é afirmado corresponde à realidade do ser. Um juízo é falso quando há descompasso entre o que se diz e o que a coisa é. Exemplo: o fogo queima, isso é verdadeiro. A pedra pensa, isso é falso. Verdade: conformidade do pensamento com o ser. Falsidade: desvio entre o intelecto e a realidade. A composição do juízo, Então, composição, afirmação. Unimos dois conceitos: o homem é animal racional. Divisão, negação. Separa-se algo do sujeito, a pedra não é viva. A cópula é ou não é, não indica sua existência, mas a afirmação da identidade ou diferença essencial entre os termos. O ato de julgar, então, é a base do raciocínio e também da ciência. Exemplos práticos de juízo. Juízo: o homem é racional. Tipo: ele é um juízo afirmativo. Ele é verdadeiro? Sim. Ele expressa a propriedade essencial. O círculo tem lados. Ele é um juízo afirmativo, mas ele não é verdadeiro. Ele é falso, pois contraria a essência do círculo. O fogo não é frio. É tipo de juízo negativo. Ele é verdadeiro? Sim. Verdadeiro por exclusão de propriedade. Juízo: Deus é bom. Ele é de tipo afirmativo e ele é verdadeiro. Ele é um enunciado metafísico e teológico. Então, por que será que o juízo é necessário para o conhecimento verdadeiro? Você já pensou que algo era verdadeiro, mas depois percebeu que seu juízo estava incorreto? E qual foi esse erro? Questões aí para a gente tentar entender um pouco a questão do juízo. Então, o que a gente viu? Que o juízo ele é ato de afirmar ou negar algo sobre algo. A verdade é a adequação entre intelecto e a realidade. A composição é o ato de unir conceitos. A divisão é o ato de negar ligação entre conceitos.
né? E qual a importância que tudo isso teve? É a base de todo o conhecimento verdadeiro e também da ciência. A verdade, então, é o alimento da alma racional. E o juízo é o modo pelo qual a verdade nos é servida. Então agora vamos ver a terceira operação do intelecto, que é sobre as causas e o raciocínio. Os objetivos: compreender o que são as causas e sua importância para o conhecimento, distinguir os diferentes tipos de causas segundo Aristóteles e Santo Tomás, entender o que é o raciocínio, a terceira operação do intelecto, revisar as três operações do intelecto humano e identificar a estrutura de um raciocínio demonstrativo tomista. O problema das causas, o propter quid. Nada é conhecido de verdade enquanto não conhecemos a sua causa, nos diz o Aristóteles. O significado de propter quid, porque algo é. Conhecer uma coisa com profundidade implica também conhecer a razão pela qual ela é como é. Exemplo, não basta saber que a água ferve, é preciso saber por que ela ferve a 100 graus Celsius. Então a filosofia, ela busca não apenas o fato, que é o quia, mas ela busca o motivo, o propter quid. Os gêneros de causa. São Tomás, seguindo Aristóteles, distingue 4 causas. Sem a compreensão dessas causas, não há ciência verdadeira. Então nós temos a causa material, né, que é aquilo de que algo é feito. Né? Um exemplo, né, a gente pode ver a estátua, utilizar a estátua para a gente entender, né, o que é as 4 causas. Então, a causa material, a matéria, de que material a estátua é feita? De mármore. A causa formal, né, é a forma ou a essência da coisa, é a figura esculpida. A causa eficiente é quem ou o que faz, que é o escultor que produziu a estátua. E a causa final é o fim para qual algo é feito. Então é feito para a gente contemplar a beleza, é uma obra artística, né, a beleza e a arte como finalidade. O que é então raciocinar? Raciocinar é passar de um juízo a outro de forma necessária. Do latim ratiocinare, encadear razões. É a terceira operação do intelecto. A primeira é a simples apreensão, a segunda é o juízo, a terceira é o raciocínio. A estrutura do raciocínio silogístico tem uma premissa maior: todo homem é mortal. A premissa menor: Sócrates é homem. A conclusão: Sócrates é mortal. A importância do silogismo, né? O raciocínio nos leva à ciência verdadeira, à demonstração das causas. Ele permite conhecer o propter quid, ou seja, o porquê das coisas. Então, conclusão, né? As 3 operações do intelecto. Essas 3 operações são a base da filosofia realista e da estrutura da ciência tomista. Então, nós temos a operação do intelecto, a simples apreensão, que o objeto é a essência das coisas. O ato mental é um conceito e a expressão verbal é o termo, né? Exemplo, homem. Nós temos o juízo, que é o objeto é o ser das coisas, o ato mental é a composição e divisão, né? E nós temos com a expressão verbal a proposição, né? Exemplo, o homem é um animal racional. E nós temos o raciocínio, o objeto é a causa do ser, o ato mental é uma inferência e a expressão verbal é o silogismo, ou também chamado de argumento. Conclusão: causas são os princípios do saber, e o saber que não alcança as causas, ele é frágil como a aparência, nos diz o Santo Tomás de Aquino. Então, na nossa próxima aula, a gente vai ter, então, uma introdução, né, à ordem das disciplinas e uma introdução à lógica. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula. Bons estudos! E assim, então, encerramos esse nosso primeiro bloco de estudos, que era aí a introdução ao nosso curso de filosofia aristotélica tomista.